Nós temos aqui a presença hoje do vice-governador de São Paulo, Felício Ramute. Bom dia, vice-governador, seja bem-vindo. Bom dia, Clemente. Bom dia, equipe Jovem Pan, a Giovana, a Alcena, ao Eloy, a todos que estão nos acompanhando. Prazer poder estar aqui e falar um pouco sobre eleições e sobre o estado de São Paulo. As férias já acabaram? Oi, as férias acabaram já. Você descansou bastante, foi tudo legal? Tudo não, bem? não descansei, né? Corri bastante, né? Tinha minha agenda de vice-governador, mas tive a oportunidade de visitar várias cidades do estado de São Paulo, ajudar nas eleições. Foi muito bom e o resultado para o PSD foi um grande resultado, um amadurecimento, Clemente, do PSD, a consolidação do partido, no trabalho do presidente Kassab, o maior partido do Brasil em prefeitos e prefeitas, também em número de vereadores, e no estado de São Paulo não é diferente. Para vocês terem uma ideia, foram 878 prefeitos por todo o Brasil. Também, aqui em São Paulo, 203 prefeitos, 80 vice-prefeitos, 1.090 vereadores, e São José dos Campos é a maior bancada de uma cidade de vereadores do PSD. Aqui foram 6 vereadores do PSD. Isso. Não existe nenhuma outra cidade do estado de São Paulo onde o PSD tenha tido tantos vereadores eleitos. E, claro, aqui também a eleição em primeiro turno ainda temos o segundo turno do Anderson, que passa para o segundo turno em primeiro colocado, né? O Anderson. Também temos Taubaté, onde a nossa vice, né, é do PSD, e outras cidades aqui do Vale, onde a gente teve um excelente resultado do PSD. Eu posso citar, por exemplo, Guará, com o Júnior Filippo, que foi eleito aqui do PSD, outras, Igaratá também, nós tivemos a eleição do PSD, posso falar de Tremembé, posso falar de Queluz, né? Também de Lorena, Silvinho Ballerini, várias cidades onde os nossos prefeitos do PSD foram eleitos, e outras que nós apoiamos. Paraibuna, por exemplo, não era do PSD, mas eu apoiei a professora Elô, junto com o Vitão, era do partido do PL. Então, resultado muito positivo, fiquei muito contente, e mais contente em ver, Clemente, que lá atrás, há 2 anos e meio atrás, quando a gente entendeu que era hora de trocar de partido, de ir para um partido que estava disposto a contribuir com o Brasil e com o estado de São Paulo, a gente viu que fez o caminho certo, nós com o time que era aqui, então de um outro partido, e agora no PSD, reforçando esse grande time que se consolida como o maior partido do Brasil. E o partido que você deixou, que era o PSDB, como é que você avalia o PSDB hoje? Olha, era previsto, né, a situação do PSDB. Eu acho que depois dessas eleições vai ser muito difícil para o PSDB continuar, ele provavelmente vai se juntar com outros partidos, ele diminuiu muito, hoje é um partido nanico, né? Os deputados federais que eram do PSDB saíram, quase que todos os deputados, também do PSDB, sobraram poucos deputados no PSDB federais, pouquíssimos prefeitos eleitos, o resultado pífio na capital, né? Mas era algo que era previsível. Enquanto você vê um partido como o PSD se fortalecendo, preparando melhor sua estrutura interna, atraindo talentos tanto novos quanto pessoas que já tinham prática da boa política e foram convidados a ingressar no PSD, a gente viu que o PSDB não fez a lição de casa e esse é o resultado. Aliás, meu pai sempre diz, né, Felício, no trabalho, na escola você não estuda, você repete de ano. No trabalho, você não vai bem, você perde dinheiro. E no partido, quando você não faz um bom trabalho de consolidação, a tendência é o partido deixar de ter representatividade. Se afasta do dia a dia das pessoas, passa a não ter a conexão com as pessoas e aí vem o resultado na eleição. Então, a eleição é uma consequência de um trabalho ou certo, por um lado, ou um trabalho que não é correto e acaba gerando um resultado ruim. Hoje, os 2 grandes partidos do país são PSD e o PL, é isso? Não, mas o que a gente percebe pela eleição de número de prefeitos, Clemente, é a vitória do centro, né? Onde a gente percebeu MDB, republicanos, PSD, partidos de centro se fortalecendo. Claro que o PL é uma força, não tenha dúvida nenhuma, mas acho que o grande vitorioso nessa eleição é o centro, deixando o radicalismo de lado, os extremismos de lado e partindo para a boa política, a prática do olho no olho. É muito importante que a gente valorize isso e evite os extremos. Eu digo que os extremos se encontram, o extremo direita, extremo esquerda, acabam se encontrando. Não é bom extremo para nada e é o que a gente acredita. O PSD, por exemplo, é um partido plural. A gente tem, principalmente no Nordeste, também em Minas e no Rio de Janeiro, um PSD de centro-esquerda. Aqui em São Paulo, Sudeste, Sul, a gente tem um PSD de centro-direita. Ratinho Júnior, por exemplo, lá no Paraná, né? No Rio de Janeiro, a gente tem lá o prefeito reeleito,
eleito, Eduardo Paes, que é de centro-esquerda. No Nordeste, alguns líderes de centro-esquerda que, aliás, ocupam hoje o governo federal. E aqui em São Paulo, nós ocupando o governo estadual. O PSD aqui está consolidado como um partido de centro-direita. As eleições não acabaram. Então, São José hoje tem segundo turno. Como é que avalia daqui para frente essa campanha, o trabalho de vocês junto ao partido, junto ao candidato a prefeito Anderson? Desde 96, São José não tinha segundo turno, Clemente. Então, é uma eleição diferente, né? Eu estou acostumado com eleições e aqui em São José é a primeira vez que nós temos segundo turno. Nós temos a humildade necessária para entender a importância de também se comunicar com aqueles que não optaram no primeiro turno pelo Anderson. Claro que a vitória foi muito maior do que todas as pesquisas apontavam. Nós tínhamos as nossas pesquisas internas. Eu tive a oportunidade... As suas batiam? As nossas eram muito mais próximas do resultado eleitoral, mas a gente viu um furo grande aqui na São José dos Campos das pesquisas. As pesquisas mostravam uma diferença de 3, 4 pontos no máximo entre o primeiro colocado, que era o Anderson Farias, e o segundo colocado, né? O ex-deputado Eduardo. Então a gente vê que, de fato, se consolida baseado o quê? Na aprovação do governo. O Anderson tem a maior aprovação, mais até do que eu, quando fui prefeito, sobre a gestão. É claro, toda cidade como São José dos Campos tem problemas, e os problemas precisam ser tratados e melhorados. Mas a aprovação do governo em todas as áreas reflete na votação que ele teve. E agora, no segundo turno, o Anderson vai ter a oportunidade de mostrar ainda mais o que fez pela cidade e o que pretende fazer. Esse é o foco da campanha, uma campanha propositiva, né, onde nós mostramos. Então, eu acho como natural que esta boa aprovação da cidade, da gestão, se transfira em votos. Por isso, uma votação que deu quase 15 pontos de diferença entre o Anderson, primeiro colocado, e o segundo colocado. E a gente vai continuar trabalhando agora nesses dias. Aliás, hoje começa, né, a propaganda eleitoral gratuita mais uma vez, e nós vamos também estar nas ruas. O Anderson está muito motivado, né? Estava agradecendo, fez uma carta de agradecimento, agradecendo aos votos, e estava distribuindo isso também nos semáforos. E agora a gente passa a mostrar e ter a oportunidade de mostrar os projetos para o futuro e também lembrar da cidade de tudo que foi feito. Às vezes a gente esquece, né, do que foi feito. Então estamos motivados para essa nova etapa. É um tiro curto, né? Uma etapa curta de aproximadamente 15 dias. Para nós tudo é novidade, mas claro que o primeiro turno consolida uma diferença importante para o segundo turno. Não tem eleição ganha, a gente sabe disso. É importante que a gente tenha um trabalho consistente com os nossos times para poder levar a mensagem do próxima gestão do Anderson Farias. Felício, vocês esperam algum apoio dos outros candidatos? Então, agora existe um movimento, já tem algumas movimentações dos partidos, vamos chamar assim, de esquerda, né, que resolveram permanecer independentes. O que a gente busca é o eleitor, né? O eleitor, o que é o segundo turno, né? O eleitor fez sua escolha. Agora ele vai ter que fazer uma opção. É assim mesmo, né? O segundo turno é isso. Ele fez escolha, fez por outros candidatos que não estão no segundo turno. Agora ele tem duas opções, ele tem que optar por um ou vai optar por outro. Então a gente está atrás desse eleitor, mostrando que nós temos a melhor proposta. É claro que as lideranças que tiveram votos têm todo o direito democrático de manifestar o seu apoio a esse e aquele. Mas São José dos Campos tem uma característica especial, Giovana. A gente percebeu, teve candidato que trouxe de tudo para cá, de fora para a cidade. São José dos Campos tem essa característica. Ela quer fazer política de dentro, ela quer fazer gestão, quer olhar para a cidade primeiro, depois olhar para fora da cidade. Teve candidato que trouxe deputado, senador, astronauta, ex-presidente da República, e não adiantou nada em relação a voto. Por quê? O cidadão de São José está preocupado com o buraco da rua, com a melhoria do serviço de saúde, e sabe que isso é uma missão do prefeito. Não adianta trazer gente de fora. Ao contrário, o que a gente quer é continuar exportando talentos e, por que não, gestores públicos. Eu, por exemplo, que saí de São José e hoje estou lá, ao lado do governador Tarcísio. Não há mais deputados estaduais, mais deputados federais daqui, não de fora para cá, mas que a gente sabe como fazer, a gente quer criar lideranças políticas para que elas ajudem no estado de São Paulo e no Brasil. Então esse negócio de ficar trazendo gente de fora, acho que o primeiro turno mostrou que não funciona. Felício, acho que é interessante a conversa aqui com a gente hoje no Jornal da Manhã, porque realmente foi uma eleição, no meu ponto de vista, meio que atípica, né? Ninguém esperava isso, né? De repente, seria uma disputa bem acirrada e tal, e inclusive as pesquisas mostravam o Cury um pouco na frente, depois veio o Elton subindo também, e de repente o Anderson disparado ganha esse primeiro turno.
Isso era esperado, eu acho que vocês não esperavam isso, né? Essa disparidade do Anderson, né? Acho que podemos dizer que começa um pouco mais atrás na questão de atípico. Nós temos um candidato que disse que nunca mais seria candidato a prefeito, que não seria candidato a prefeito. Então já começa com uma candidatura que, né, o próprio candidato não legitima pelas próprias falas do candidato. Aí a gente vai avançando e a gente tem sempre claro a aprovação do governo, Clemente. E a aprovação se transforma em voto. Agora a população, numa cidade como São José dos Campos, também vou tentar dar uma explicação para o furo gigantesco das pesquisas, né? A população em São José é uma cidade bem resolvida. Tem problemas? Tem problemas. Tem, mas nós temos uma gestão correta do ponto de vista ético, de cuidado com os recursos públicos, com serviços que funcionam, claro que sempre podem melhorar, repito, e esse é o objetivo do Anderson, melhorar ainda mais. Então, a eleição é um não problema para o cidadão. É diferente, você vai numa cidade envolvida em escândalos de corrupção, você vai numa cidade onde os serviços básicos não são feitos de forma adequada. Então está todo mundo de olho antenado numa campanha. Aqui, o pessoal, olha, vamos ter que votar lá no dia tal. E aí, quando vai chegando e se aproximando do dia, eles vão fazendo a sua opção quase que natural. E uma cidade como São José dos Campos está hoje, que se destaca em um monte de indicadores, segurança pública, na questão da saúde, na própria educação. Então, é natural que quando chega a eleição é a hora, e cada vez mais o eleitor que está acostumado com a eleição decide seu voto lá, faltando 5 minutos para o final do segundo tempo, numa cidade com essa característica como a nossa. Cidade bem resolvida, né? E aí se traz, então, esse resultado. Então, a gente, sim, esperava por conta da aprovação do governo. É claro que a distância, né, era uma distância que talvez os nossos adversários não esperavam, mas para nós, a gente sabia que em algum momento, mostrando as nossas propostas, essa aprovação ia converter em voto. E é o que a gente espera também no segundo turno, né? Que a opção do eleitor que não votou no Anderson no primeiro turno possa ser olhando agora 2 projetos, tudo que o Anderson fez nos últimos 8 anos e como era a cidade no passado e quem vai olhar para o passado e quem vai olhar para o futuro. A gente quer olhar para o futuro, o Anderson é um jovem, está no momento certo, teve 2 anos e meio a oportunidade de ser prefeito e agora... se assim for a vontade do eleitor, terá mais 4 anos pela frente, onde ele vai concluir um mandato praticamente de 6 anos e meio, e aí sim ele pode ser ainda melhor avaliado. Eliseu, vamos entrar agora no noticiário nosso, que sem ser de eleições, entrar no Estado. Eu tenho analisado aqui o Poupa Tempo, Detran, alguns setores que prestam serviço para o Estado de São Paulo, tem falhado com o munícipe, com o contribuinte, enfim, né, com o cidadão. E passei por 2 fraudes no Poupa Tempo, entrei no site, me direcionou para Google, no Google, né, Poupa Tempo, então, cliquei e era fraude. Fraude digital. Fraude digital. Eu só percebi que era fraude depois que tinha pago o valor. Valor baixo. Mas como que pode? Imagina milhares de pessoas pagando valor baixo, né? Os fraudadores, fraudes digitais. Existem fraudes digitais de banco, de várias instituições. Sim. A gente tem que estar atento a isso. Pode ter certeza que eu vou até perguntar para o Caio, nosso secretário. É fácil hoje tirar sites, né, e páginas de Instagram do ar de quem faz fake news. Fraude, né? Acho que dá para fazer fraude em relação aos sites de fraude. Cada vez mais o mundo é digital, é fato. Sim. E a gente tem que estar atento a isso. Acho que você acabou nem fazendo um boletim de ocorrência. Não, né? não fiz. Então eu vou levar aqui também, vou ver como está essa questão, porque o certo era tirar do ar sites que são esses sites que deve ter sido boleto, alguma coisa que a pessoa paga, parece que é do Poupa Tempo, aí esse dinheiro acaba indo para outro lugar. Mas dá para melhorar, eu acho. Agora, bacana a resposta do cidadão lá que coordena o local, né? Não, veja bem, todo dia recebe muitas pessoas com frase normal. Falei, que normal? Ele fica assim, esse é o serviço que o governo do Estado presta ao cidadão? Não é verdade isso. Acho que ele comunicou mal, na verdade. Né? Então, talvez orientação. O ideal é orientar o pessoal de quais ações já foram feitas, se é que já foram feitas ações contra esses fraudadores. Mas eu vou me informar melhor, Clemente, e passo para você um retorno em relação a essa questão que nós estamos fazendo contra as fraudes digitais, usando o nome, na verdade, gente que tem sites que enganam, né, o cidadão usando o nome ou de Poupa Tempo, ou do governo do Estado. Vamos ver isso com atenção.
E, Felício, nesse caso, é importante fazer o registro do boletim de ocorrência. Sim, pode ser feito digitalmente, mas faz no site certo, não vai entrar no site errado no digital também. Lá, vai que o boletim caia no site que eu fui fraudado. Ainda manda você pagar para fazer o boletim de ocorrência. Não tem jeito, né? Agora, interessante foi o cidadão lá que coordena o local. Veja bem, é muita gente mesmo. Todo dia isso acontece aqui, 10 pessoas por dia vêm aqui para reclamar de fraude. E a gente divulga pelas redes sociais. Pasmem, gente, temos televisão, temos rádio, temos outros meios de informação que são verdadeiros, que são responsáveis. Agora vai mandar por internet, por Instagram. E o Estado tem um setor de fraude digital, né? Tem delegacias especializadas em relação a isso. Então, eu preciso ver como andam essas investigações e por que a gente ainda permanece com sites que induzem, né, o cidadão ao erro, né, de fraudulentos. Você paga alguma coisa achando que está pagando para o Estado, achando que está pagando para o Patempo. Tem que tomar cuidado também na época de PVA, né? Sim. Que vem também boletos falsos, essas coisas todas. São valores mais altos, inclusive. Mais altos ainda. Então, eu vou levar essa sua reclamação e vou te dar um retorno, sim. Tá, Felício, outra coisa. Em relação aos remédios de alto custo, tem tido dificuldade das cidades para receber esses remédios, demora, o processo é burocrático, né, Givanês? Processo muito burocrático. Vamos falar de medicamento de alto custo, né? São duas fases. Primeiro tem a fase de solicitação do medicamento. Existem medicamentos que são distribuídos pelo SUS. E outros medicamentos que não são. Tem gente, inclusive, que entra com processos judiciais para medicamentos que não são distribuídos pelo SUS. Muito bem. Uma vez entrado em processo, isso é feito nas cidades. Então, por exemplo, em São José dos Campos, as UBS recebem a tua solicitação. Aí você faz todo um procedimento que, por incrível que pareça, ainda é manual no Estado. Exatamente. Nós estamos mudando isso. Já posso te dizer que isso está sendo alterado. Depois disso, vai para a nossa DRS. Aliás, está nos escutando nossa diretora Bia Hernandes. Lá na DRS, que fica em Taubaté e que cuida de toda a nossa região, DRS 17, ela recebe esse pedido. Antes é feita análise médica e, a partir daí, você tem medicamentos, por incrível que pareça, que são de responsabilidade do governo federal, que enviam para o Estado e o Estado distribui, e medicamentos de responsabilidade do governo estadual, que o Estado compra e distribui. A nossa central aqui de São José dos Campos é muito precária. Neste momento, eu sabia disso, aliás, né, essa é a vantagem de ser daqui, e nós já estamos terminando uma mudança da sede do local hoje, que fica aqui perto do banhado, né? Vai para um outro lugar, para um centro de distribuição, num local mais adequado para a sua distribuição. Também com uma nova equipe para reforçar esse trabalho, tanto de análise quanto depois da distribuição desses medicamentos. Além de ter uma outra central lá em Taubaté que cuida dos municípios daquela região. Então nós estamos aprimorando, nós devemos concluir esse final de ano, Giovana, com uma melhoria significativa. Agora, se tiver problema em relação a fornecimento, que já é uma outra questão, então primeiro, avançar na digitalização. Nós estamos avançando para fazer com que o processo seja eletrônico. Tudo é eletrônico hoje, por que a solicitação de remédio de alto custo não pode ser também? Né? Então, isso nós estamos avançando, devemos iniciar o ano já dessa forma. Segundo, regionalmente, nós estamos mudando a sede, o local aqui não é adequado, já tivemos perda de medicamentos por conta das geladeiras, já houve, antes da gente assumir, há 2 anos atrás, 2 anos e pouco, denúncias, geladeiras quebradas, falta de acompanhamento, muitos medicamentos precisam se manter refrigerados. Então, nós estamos avançando em relação a isso. Não era uma área que estava com a eficiência mais adequada, isso em todo o estado de São Paulo. São José dos Campos vai avançar também na distribuição de medicamento em casa, que aí já é uma outra etapa do estado. Então, nós estamos aprimorando, sim, tem razão quem reclama, mas nós estamos trabalhando. Então, são 2 questões. Primeiro, a burocracia para começar o processo e depois algumas faltas que podem acontecer, mas que também tem medicamentos que são do Estado e medicamentos que são do município. E, por fim, alguns medicamentos que não são distribuídos pelo Estado, mas que judicialmente as pessoas acabam solicitando e aí o Estado, se a pessoa ganhar judicialmente, o Estado é obrigado a fornecer. Hoje, o Felício Ramuto, vice-governador do Estado. Felício, estou vendo aqui que o governo de São Paulo criou a Polícia Penal do Estado e também 12 mil nomeados no concurso de professores da rede estadual de São Paulo. É isso mesmo, né? Sim, maior concurso da história de São Paulo. Estamos avançando muito bem com a educação, nosso secretário Feder, os nossos aplicativos para os jovens, a Elefante Letrado, que nós temos parceria
com todos os municípios também. Aliás, São José está usando e outros municípios aqui do Vale do Paraíba. É uma plataforma para leitura para as crianças, tem de matemática também, enfim, várias plataformas. Uma metodologia de ensino na educação, Clemente, única para todas as escolas. Agora o professor quer fazer uma aula, ele baixa a aula e pode dar a sua aula. Claro que ele pode acrescentar o que ele quiser na aula, mas ele tem um padrão e assim é para todo o estado de São Paulo. Além disso, a gente tem o projeto Prontos para o Mundo, que é um projeto de segunda língua, de inglês, que tem sido sensacional. 70 mil jovens estudaram online inglês e agora 500 vão agora em janeiro, vão para o exterior, vão passar 6 meses fora do país, com tudo pago pelo governo do estado, onde eles vão poder passar 6 meses do ensino médio fora e voltam e continuam o ensino médio. Então eles não vão lá só aprender inglês, eles também fazem o ensino médio por meritocracia. Então são 250 por semestre, então um grande programa inovador também. Vamos avançando na educação, assim como na saúde, a tabela SUS Paulista, aqui para a região do Vale, são 150 milhões de reais por mês repassados pela tabela SUS Paulista para mais ou menos 70 entidades, né? Então nós temos um grande repasse, não existia a tabela SUS, lembrando para quem está nos escutando, a tabela SUS Paulista, implementada pelo governador Tarcísio, paga até 5 vezes mais do que o governo federal paga por procedimentos. Então, por exemplo, um parto, pagava R$500 para um hospital que fizesse um parto, com tudo, médico, anestesista, hoje paga R$2.500, né? Então as santas casas, as entidades, os hospitais filantrópicos hoje têm sustentabilidade para poder atender ainda mais. Não é melhor criar um SUS paulista? Chama SUS Paulista, aliás. Chama tabela SUS Paulista. Então a gente tem o SUS Federal e agora o SUS Paulista. Também avançando e obras, nós vamos entregar em novembro agora o Contorno Sul. Eu tive agora na região, andei até pelo Contorno Sul, fui pela obra até para visitar, né? E estamos avançando bem ali na obra. Novembro a gente entrega, está confirmado. Vai mudar muito. Clemente, são 18 minutos. Você sai ali do final da Serra de Caraguá, em 18 minutos está dentro do Porto de São Sebastião. 18 minutos está lá no Porto, em São Sebastião. Muito rápido, seguro, e agora em novembro o governador Tarcísio deve entregar e inaugurar também essa importante obra, complementando o Contorno Norte nós entregamos, né, no início do ano, e agora o Contorno Sul ligando Caraguá a São Sebastião. E o trem entre cidades? Tem intercidades. Avançou em Sorocaba, está em estudos e agora contratando estudos para São José dos Campos. O estudo deve demorar 2 anos, não é um projeto de curto prazo. O de Campinas já foi assinado o contrato, já se iniciou, e agora vem Sorocaba e depois o trem Intercidade São José dos Campos. Mas vai ser realidade. Essa semana nós aprovamos o túnel imerso, é um sonho de 50 anos lá do Guarujá e dos Santos. Aprovamos na Alesp o empréstimo para a gente poder captar o recurso. São 5 bilhões de reais desta obra, vai ser em parceria com o governo federal. Por isso a importância do diálogo, viu, Clemente? A gente viu nas eleições gente falando, não fale com A, não fale com B. Você tem que falar com todo mundo. O governo do estado também precisa do governo federal. Então, e o governador Tarcísio sabe fazer isso bem. Você não aprova cadeirada, De então? jeito nenhum. Acho que o centro repito, o centro é quem ganhou o diálogo, a importância do diálogo. E nós temos projetos. O trem Intercidade São Paulo-Campinas é em parceria. E qual o problema de fazer parcerias? Aliás, eu vi aqui, São José dos Campos vai ter a evolução dos ônibus elétricos. Aprovou também o empréstimo do governo federal para veículos elétricos, mais veículos elétricos. Isso é importante. E acho que o prefeito, que é correto, independente do partido, ele tem que buscar recursos, seja no governo do estado, seja no governo federal. Acabou, as eleições estão quase acabando. Eu e o governador Tarcísio vamos trabalhar pelas cidades. Não importa se o prefeito da cidade é da oposição, é da situação, e assim vale para o governo federal também. Acho que esse é o melhor jeito de fazer gestão e de fazer política, com respeito às pessoas, até mesmo aos nossos adversários. Eu estou rindo aqui porque o que teve de candidato aqui recebendo o apoio do Tarcísio, né? Na mesma cidade, partidos diferentes, né? O Tarcísio me apoia. Gente, falei que é um absurdo isso. Isso é um bom né? sinal, é sinal que o governador está bem avaliado, e todo mundo quer o apoio dele. Está bem avaliado, então? Sem dúvida, o No governador está bem. E saiu Paulo? Fortalecido, viu, Clemente, depois das eleições, né? No interior, ainda mais, e em São Paulo nós perdemos, vamos registrar. Sim. Em São Paulo, na capital, na eleição de governo, nós perdemos a eleição. O PT é quem ganhou a eleição naquela época. Agora você vê que já mudou o cenário. Ele apoiando o Ricardo Nunes, nós já vencemos o primeiro turno e todas as pesquisas, aliás, ontem foram publicadas pesquisas sobre a eleição de São Paulo, e nós já estamos à frente. Então, olha só como agora a avaliação do cidadão, inclusive da cidade de São Paulo, aliás, o trabalho do centro, que eu também tenho envolvimento, eu estou ajudando o governador na questão do centro de São Paulo, o centro está completamente transformado.
transformada. Eu converso direto com as pessoas que frequentam o centro. O centro melhorou muito e vai melhorar ainda mais. Impressionante a gente ver a queda dos indicadores de roubo, de furto, a assistência que tem sido dada para as pessoas lá. Então isso reflete, obviamente, na hora do voto. Por isso que o Ricardo Nunes avança no primeiro turno e todas as pesquisas mostram uma diferença grande, até quase 20 pontos no Datafolha entre o Ricardo Nunes e o Boulos. Esperamos que tudo dê certo lá também e o governador Tarcísio sai fortalecido dessas eleições. O nosso PSD, do nosso presidente Kassab, e o governador Tarcísio também. Felício, a gente tem acompanhado que vários moradores de São Paulo estão sendo abordados por motociclistas, inclusive com assalto, a mão armada, com latrocínio. O que o governo pode falar sobre isso? Isso é real mesmo ou é apenas a imprensa que lida com a matéria policial faz isso? Não, é real, claro que é real. A diferença é que hoje um celular, muitas câmeras, né, de estabelecimentos, tudo tem imagem hoje, né? E aí a imagem é claro que impacta todo mundo. Então, muito importante que a gente possa avançar na Muralha Paulista. São Paulo, a cidade de São Paulo agora iniciou 22 mil câmeras, que é similar ao que nós tínhamos em São José dos Campos. Sabemos aqui em São José dos Campos como reduziu os roubos e furtos, e isso vai acontecer na cidade de São Paulo, por incrível que pareça, porque agora eles têm uma tecnologia recém-implantada, que tem a mesma base tecnológica do que a gente implantou aqui. Implantado por você. Não, a cidade de São Paulo foi implantada pelo prefeito Ricardo Nunes. E qual é a parceria? É porque não adianta colocar as câmeras se não tiver os dados. Então o Estado conectou as câmeras também no seu banco de dados e agora tanto o município quanto o Estado, que é o São José Unida daqui de São José, sim, que agora passa a funcionar na cidade de São Paulo. Vocês vão ver nos próximos 6 meses, porque efetivamente a gente começou a funcionar há aproximadamente um mês lá na cidade de São Paulo, como já vamos ter o impacto da redução de roubos e furtos. Mas lembrando, o menor número de homicídios da história de São Paulo, o Vale do Paraíba, que é um problema ainda de homicídios, reduziu, e agora a gente avança com a Muralha Paulista no interior também. Muito bem, temos aqui o vice-governador do Estado de São Paulo, Felício Ramute, a quem agradecemos pela visita mais uma vez. Sucesso e muito obrigado, Felício. Eu que agradeço a oportunidade, a todos vocês que estão nos assistindo. Já já chega a hora de votar de novo, faça a sua opção, olhem bem as propostas dos dois candidatos para que você possa escolher o melhor caminho.